Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, de 1 a 5, a primeira leitura, e deixa aberto em Atos 2 aí. Hoje nós vamos dar uma passada pelo livro de Atos. É um dos livros que eu mais leio em toda a Bíblia. Tenho um carinho enorme pelo livro de Atos dos Apóstolos. Porque foi lendo o livro de Atos dos Apóstolos, depois de crente, que eu descobri que, apesar de ter sido salvo por Jesus pela sua graça soberana, eu precisava me aprofundar na minha vida cristã. Quando eu olhei para a igreja primitiva, eu disse para mim mesmo, me falta algo. E não é da parte de Deus, não, da minha parte. Me falta algo de mim para Deus. Então, nós vamos ler de 1 a 5. Se você quiser ouvir a palavra de Deus, se assente. Vamos ouvir, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Aqui a palavra casa fala do ambiente onde a igreja está reunida. A ideia aqui é inusitada, apesar de a gente procurar que casa é essa que ficou cheio dessa atmosfera, desse som. Então acontece algo inusitado que é um pouco distante dos nossos moldes. Algo aconteceu no ambiente. É o que o texto diz. Conjecturas a gente pode fazer. Agora o texto diz que encheu o lugar onde eles estavam. Você vai ver que isso não é estranho no livro de Atos. Quando os cristãos estão orando em Atos capítulo 4 e terminam a oração, diz que o lugar treme. Não diz que os cristãos tremeram, o lugar onde eles estavam tremeu. E aí? O que nós vamos fazer com esses textos? Foge um pouquinho da nossa regra comum. O que acontece em Atos é singular. Agora, a essência do que está aqui tem que ser vivido pela igreja atual. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Curve sua cabeça e peça para Deus falar o seu coração. Espírito Santo, mais uma vez, eu estou lendo Atos, falando com os irmãos através daquilo que é proposto na Tua palavra para essa igreja. Então, fala conosco, está em Tuas mãos o que vai acontecer essa noite. Amém. Queridos irmãos, o título da nossa reflexão de hoje é Resposta ao Pentecostes. Domingo passado, nós falamos sobre o chamado ao Pentecostes. E mostramos nas Escrituras do que acontece na festa do Pentecostes, uma promessa de Deus, um cumprimento de Joel 2:28. Já hoje a proposta da mensagem é examinar a resposta que a igreja primitiva deu ao evento do Pentecostes. Como eles responderam? O que aconteceu depois do Pentecostes na vida daquela igreja? Jonathan Edwards, um dos filósofos cristãos reformado, viveu nos Estados Unidos no século 17, ele diz o seguinte: o verdadeiro avivamento reflete o espírito da igreja primitiva. Temor a Deus, amor mútuo e zelo pela verdade. Então, para Jonathan Edwards, ele está dizendo que a igreja primitiva viveu o que significa avivamento. Ela deu uma resposta ao mover do Espírito em Atos 2,
que trouxe como resultado temor a Deus, amor entre os irmãos e zelo pela verdade. Quando você olha de forma panorâmica para o livro de Atos, você vê que depois do Pentecostes, a igreja primitiva viveu o temor a Deus, o ensino de Jesus e o modo de vida de Jesus. Viveu o verdadeiro cristianismo. E aí podemos afirmar que aquele pequeno grupo de cristãos deram uma boa resposta ao Pentecostes. Deus entregou a eles o derramado Espírito e o resultado foi a resposta que eles deram. Porque, meus queridos, lembre-se da parábola dos 10 talentos, ou a parábola dos talentos. Deus entrega, mas o resultado daquilo que Deus entrega vai ser, talvez, condicionado à nossa resposta. Então, aquela igreja deu uma resposta positiva e essa é a proposta de abrirmos hoje o livro de Atos para verificar qual foi a resposta a Atos 2. Porque Deus pode derramar do Espírito Santo em um momento da igreja e no final das contas não dá em nada. Vai depender da resposta da igreja ao mover do Espírito. Já aconteceu aqui. Qual foi a resposta que nós demos? Qual foi? Os crentes da atualidade querem que Deus faça alguma coisa na vida deles. Deus age na minha vida, opera um milagre, muda a minha história. Em alguma área da vida da gente, nós queremos que Deus haja. Mas ao passo que queremos que Deus haja, nosso comportamento diz o contrário. Nós não vivemos no temor do Senhor, não amamos a Deus, não guardamos a fé, não praticamos a piedade, não vivemos como se pertencêssemos ao Senhor e no final ainda queremos que Deus venha agir na nossa vida. Há coisas que Deus só faz na sua vida se seus joelhos estiverem dobrados. Eu vou repetir para você não esquecer. Há coisas que Deus só faz na sua vida se seus joelhos estiverem dobrados. Se você estiver rendido ao Senhor, se você estiver em obediência à sua palavra, querer que Deus haja na sua vida e seus joelhos estão travados para cima, seu queixo e cabeça olham para cima, esse nariz empinado, não se rende, não obedece, não se consagra, não serve a Deus com amor, com fervor, não busca a Deus acima de todas as coisas, não dá prioridade ao Senhor e ainda quer que Deus haja na sua vida. A única resposta que Deus lhe dará é tratamento. Deus primeiro vai tratar seu caráter, lhe quebrantar. Deus talvez te leve para a casa do oleiro, para ver como é que ele faz. Ele vai amassar, quebrar o vaso, amassar, amolecer o barro para fazer um vaso novo. E é um processo que em alguns casos dói muito. Queremos que Deus haja na nossa vida, mas qual a nossa resposta àquilo que Ele tem nos entregado? O que temos feito com o sermão do domingo passado? O que fizemos com a palavra que Ele liberou? Mergulha no rio. Deus fala e parece que a única resposta que damos a Ele é a indiferença. Se nós queremos que Deus venha agir na nossa vida, precisamos dar uma resposta àquilo que Ele está propondo. O que Deus propõe para essa igreja? O que Deus propõe para você como cristão? Quando Deus me chamou das trevas para a sua luz, a primeira resposta que eu dei a Ele foi pegar a Bíblia que eu ganhei na segunda-feira de presente do meu pai
visitar cada amigo meu que eu vivia nas badernas, nos bares e nas orgias da vida. Fui na casa de cada um. Não sabia pregar, mas abria a Bíblia e convidava para vir domingo à noite na igreja. O irmão hoje foi apresentar. Tem algum visitante na igreja? Como é que vem visitante se você não convida? Como é que teremos visitante se nós não vamos atrás das pessoas que nós dizemos que amamos, para falar que só Jesus salva? A minha resposta ao que Deus fez na minha vida foi evangelismo. Chorava aos pés da minha mãe até que ela se converteu. Qual a resposta que nós estamos dando ao que Deus tem feito na nossa vida? Veja como está o mundo. Adolescentes brigando na frente de uma escola, esfaqueando o seu próximo. Esse é o mundo que nós achamos que está muito bom e que não precisamos pregar Jesus para ninguém. No máximo, ir domingo à noite na igreja, dá o que sobra da minha semana. Que resposta é essa que nós estamos dando a Deus? Deus salvou a sua vida. Você estava não só com sua vida e família sendo destruída, sua alma estava indo para o inferno e Deus salvou sua vida. Que resposta você tem dado para Ele? A resposta que a igreja primitiva deu, qual foi? Jonathan Edwards diz que foi uma igreja que aprendeu a amar e temer a Deus, amar uns aos outros e guardar a verdade, anunciando essa verdade a todos os homens. Aí agora vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. No versículo 42 do capítulo 2 vai nos dizer, se tivermos projeção até melhor. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vemos que a resposta que a igreja primitiva deu para o dia de Pentecostes, em seguida, o resultado desse movimento de Deus na vida daquela igreja foi zelo, compromisso pela palavra e pelo ensino. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O Espírito veio sobre eles. Foram cheios do Espírito Santo. Se aconteceu no domingo, na quinta os irmãos estavam aos pés dos apóstolos para ouvir a doutrina. Era um zelo pela palavra. Queriam ouvir a doutrina sagrada. Fala, Pedro, Tiago, coluna da verdade, pregue para nós. Não importa o tempo. Há um texto que diz que Paulo pregou até meia-noite. Um irmão caiu da varanda. Paulo foi lá, orou, o irmão ressuscitou. E Paulo trouxe o irmão de novo para o culto. E se de meia-noite o irmão caiu, Paulo fosse um pastor batista, dizia, vamos acabar o culto, que os irmãos estão caindo de sono. Mas como Paulo era apóstolo de Cristo, disse, agora vamos até 5 da manhã. Aqui, meia hora de sermão, os irmãos começam a dar um frivulhão, e anda para lá, anda para cá. Na hora do apelo, irmão, eu estou quase desistindo de fazer apelo na igreja. Quando eu digo, quem quer aceitar Jesus? O irmão fica de pé. Eu digo, esse não já aceitou, mas é para virar as costas para o pregador e beber água. Falta de temor, de zelo com a palavra. Irmãos, eu digo a você, eu não tenho tempo a perder, e você acha que Deus tem? Você acha que você tem tempo a perder? Aproveite a oportunidade, o dia chamado hoje, de ouvir essa palavra e guarde ela no coração. Tenha zelo. Em Atos 17:11, Paulo pregava e encontrou uma classe de cristãos nobres, os bereanos, porque era Paulo pregando e os irmãos abrindo o livro não, né, o pergaminho. Mas para contextualizar, era Paulo pregando e eles abrindo o livro para conferir o que ele está dizendo, está escrito. Eles tinham um zelo com a palavra. Foi a resposta. Irmãos, eu estou pregando a palavra de Deus, eu não estou pregando filosofia aqui no altar, não. Eu não sou político para querer que você me escute. Não me escute, ouça a palavra de Deus. Se você rejeita porque eu estou pregando, não é a mim que você está rejeitando.
Eu não estou falando em meu nome, você rejeita a palavra de Deus, do Deus que você diz que ama. Atos 17:11, Paulo diz que encontrei nos bereanos uma classe de cristãos mais nobres. Olha aí. Ora, estes de Beré eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Irmão, tu tem avidez. O que é avidez? Alegria, fervor, ansiedade em ouvir. Não tem discussão paralela, não. Eu quero ouvir a voz. Eles ouviam e Paulo disse, gostei desse tipo de crente. Os crentes que zelavam pela palavra. Então a resposta era zelo pela palavra. Todo Pentecostes autêntico traz a igreja de volta à palavra. Não tem avivamento sem Bíblia. E não há avivamento genuíno se nós não voltamos a zelar a palavra de Deus em nós, através de nós e no nosso meio. Segundo, eles viviam em comunhão. A resposta foi a resposta do amor. O amor mútuo, obedeciam a Deus no novo mandamento. Qual o novo mandamento que Jesus deixou? Só é lembrar da música do pastor, se você não é bom de Bíblia. Mas é bom você lembrar do que está escrito. João, no capítulo 13, 34 e 35, qual foi o mandamento? Um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Aqueles crentes não só zelavam pela palavra, mas eles se amavam. Atos 2, 42, 44 ao 46, examina aqui comigo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora, vamos lá, 44. 44, vocês, 1, 2, 3. Eles estavam juntos, congregavam, se amavam, amavam a Deus, queriam ver o irmão, queriam estar em oração, era juntos. Era a resposta ao Pentecostes. Um ambiente de unidade, comunhão. Continua lá no texto. Continua lá, versículo 45. Agora o pastor lê e vocês leem o 46. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Veja, as pessoas viviam essa união, a unidade também nos bens. E para esse versículo, sendo interpretado por João Crisóstomo, um dos pais da igreja, um dos primeiros teólogos da igreja antiga, ele vai dizer, não havia distinção entre o meu e o teu, tudo era comum. Um teólogo antigo dizendo desse texto, aquela igreja era fervorosa, e aquela igreja estava vivendo o Pentecostes, porque ninguém dizia, é meu, não. É comum a todos nós, não é meu, é teu. Não é meu, irmão, é nosso, tudo era comum. Eles se amavam de verdade, eles tinham comunhão de verdade. Vamos lá, 46 convosco, 1, 2, 3. Irmãos, eles viviam um grande grupo familiar. Era momento de oração, momento da palavra, momento dos milagres e momento de partilhar o pão. Era uma igreja que respondeu com unidade, amor, comunhão. Não havia crises que não fossem contornadas em amor. Atos 4:32. Atos 4:32, para reforçar aqui a ideia. Aqui nós vemos a resposta a um mover de Deus. Deus não quer desperdiçar aquilo que Ele programou para a sua igreja. Nós é quem desperdiçamos. Vocês se lembram que Jesus multiplicou pão e peixe? Quantos cestos sobrou?
Ele disse, para que não se perca nada. Deus não dá nada à igreja pensando em desperdício. Nós precisamos armazenar os cestos. Temos que dar uma resposta àquilo que Deus tem feito em nosso meio. Eles deram a resposta na unidade, na comunhão, no zelo pela palavra. Amavam a palavra e amavam uns aos outros. Cuidavam um dos outros. O irmão estava passando necessidade, eu tenho, não é meu, é teu também, irmão. Me lembro aqui com muita alegria, olhando para João. Hoje nós compramos, eu estou com o meu carro, ele comprou igual o meu, estamos de Pevete. Mas quando o meu carro bateu o motor, na época do culto sertanejo, ele disse, pega o meu carro e fique com ele. Lembra? Naquele momento, o dele, ele disse, não é meu, é teu, pastor. Né? Aí eu peguei sem jeito, a esposa não pega não, é complicado. A gente tem medo de quebrar na nossa mão. Mas eu senti ali que, de fato, o que era dele também era meu. E não foi porque eu apelei, ele quis fazer isso. Essa unidade, olha o que acontece aqui. 1, 2, 3, todo mundo. Da multidão dos que creram eram de coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes eram comum. Isso é uma boa resposta para uma igreja cheia do Espírito Santo. Unidade, comunhão, ter tudo em comum. Você, irmão, se importa com a dor do teu irmão? A falta do teu irmão te incomoda? A resposta dessa igreja foi unidade, comunhão, zelo pela palavra. Terceiro, eles também oravam. Havia um clima de oração entre os apóstolos, entre os membros daquela igreja. O Espírito veio, mas eles não pararam de orar, porque receberam o poder. Pelo contrário, o poder apenas reforçou esse amor que eles tinham a Deus em oração. Atos 4:31. 1, 2, 3, a igreja que está recebendo aqui um esboço de Atos dos Apóstolos. A resposta ao Pentecostes. 1, 2, 3. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Eles não eram de nenhuma denominação pentecostal, mas quando oravam o lugar tremia. Irmão, eu fui um dia para uma vigília, que o pastor, antes de pregar, disse, eu vou fazer uma oração para começar a palavra. Ele orou meia hora de joelho. Enquanto ele orava, aquela igreja tremia. Mas o irmão que foi comigo, eu olhei, estava dormindo em pé. Eu digo, não acredito não, irmão, que num fogo desse, num terremoto desse, tu veio dormir aqui na minha frente. Eles oravam, o lugar sentia aquele ambiente de oração. Eles não tinham marketing, eles não tinham mídia, eles não tinham o império, a religião, a política ao favor deles. Eles só tinham Deus e Deus é bastante. Eles oravam, aleluia. Era uma igreja de oração. O primeiro milagre que a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, por meio dos apóstolos, é num lugar de oração. Atos 3, quando Pedro e João vão para um lugar de oração, o que acontece ali às 3 da tarde? Um coxo é curado, porque aqueles homens estavam indo para a oração das 3. Oravam de verdade. Já lemos Atos 2:42, quando eles dizem, estavam ali na palavra e na oração. Em Atos 20:36, quando Paulo deu o sermão para os presbíteros, bispos de Éfeso, antes de ir embora, se despedirem de Paulo, levaram Paulo para a praia até embarcá-lo, na embarcação que ia levar ele para Jerusalém. Todos os irmãos dobraram os joelhos na praia e oraram a Deus, porque era costume daquela igreja a oração. Irmãos, é uma crítica que eu faço não só a essa igreja, a vocês também. Mas é de forma geral. Nós vivemos num tempo que
A igreja evangélica brasileira não quer se dobrar para buscar Deus em oração. Procure os pastores e pergunte a eles quais os cultos que estão sendo abandonados pela igreja local. Os cultos de oração. Mas essa igreja respondeu ao que Deus fez de joelhos, buscando a Deus, orando ao Senhor. A maneira de manter o que Deus nos entrega é debaixo daquilo que Ele nos entrega, ou seja, manter o fogo aceso é orando. Em Atos 13, do 2 ao 3, diz que aquela igreja se reunia para orar e jejuar. E o Espírito Santo falava, dizendo, eu estou aqui nessa reunião de oração. Separe para mim 2 homens para a obra que eu tenho determinado. Como nós queremos que Deus direcione nossa vida, nosso ministério, a nossa igreja, se nós nem oramos nem jejuamos? A resposta da igreja foi jejum e oração. Era uma igreja que orava de verdade. Como está a sua vida de oração? Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Coloca o versículo 1 aí, só para os irmãos verem, pode ser que eu tenha enganado. Havia na igreja de Antioquia o quê? Profetas e mestre. Hoje em dia esquece esse negócio de profeta. Mestre é professor, mas esse negócio de profeta. Os profetas de hoje é tudo pedindo pix. É uma tristeza. Os profetas do caos. Os profetas da ostentação. Escândalo para a igreja. Mas essa turma aqui era de verdade. Esses irmãos eram de verdade. Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Verso 2. Enquanto eles estavam o quê? Adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo falou. Separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Era uma igreja que respondeu com oração. A resposta da igreja ao Pentecostes. Eu não sei se você anseia pelo avivamento, pelo Pentecoste de Jesus. Mas aqui está a resposta daquela igreja. Também, meus irmãos, aquela igreja respondeu com temor e santidade. Em cada alma havia temor, Atos 2, 43. Atos 4, 33 fala do temor, do testemunho dos irmãos. Eles temiam a Deus, eles tinham medo de pecarem contra o Criador, de desobedecerem, de viverem vida dupla. Eles amavam a Deus de verdade. Agostinho de Hipona vai dizer, a igreja cresceu, a igreja primitiva crescia, não era pela força, mas pelo testemunho fiel, como aqueles primeiros dias. Eram crentes com fidelidade, amor ao Senhor, com temor e santidade. A igreja moderna consegue ir para o lugar onde o santo é adorado e vivendo uma vida ímpia e impura. Não sentem-se constrangidos. Terminou o culto, vida que se segue. Mas quando Isaías tem um encontro com Deus, em Isaías capítulo 6, quando Deus aparece para Isaías, para converter o coração de Isaías, ele diz, ai de mim! Ai de mim! Que habito no meio
de um povo de lábios impuros. Eu também sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram ao Santo. Mas a geração de hoje congregam e vivem vida dupla. Mentem, traem, são infiéis e não se incomodam com isso. É o retrato, infelizmente. Outra resposta que aqueles crentes deram ao avivamento, ao Pentecostes, eles viviam uma vida no sobrenatural. Atos 2:43. Esse 2:43 nós já falamos aqui. Havia temor do Senhor e muitos sinais eram operados no meio deles. Mas eu quero mostrar aqui que a igreja primitiva, em resposta ou como resultado do que aconteceu em Atos 2, eles viviam o sobrenatural. Eu quero trazer esse texto para mostrar isso. Coloca aí Atos 5, do 12 ao 16. Vocês podem acompanhar aqui, olha aqui. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos de quem? Dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Continua. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha em grande admiração. Continua. E aumentava sempre mais o quê? O número de crentes. A igreja crescia no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres vinham e se convertiam. Agora, eu queria ler com você, agora, todo mundo, 1, 2, 3. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Continua, todos nós, 1, 2, 3. Vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes, atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Era uma igreja que vivia no sobrenatural. O Espírito veio e aquela igreja permitiu Deus ser Deus no meio deles. Porque havia um clima de temor, de fidelidade, obediência, humildade, comunhão, zelo com a palavra. Então o Espírito tinha liberdade de operar essas maravilhas. Eusébio de Cesareia vai dizer: a vida dos primeiros cristãos era um testemunho contínuo da ressurreição de Cristo. Ou seja, o que Eusébio está nos dizendo é que a vida daquela igreja testemunhava de que Jesus estava vivo no meio dela. Porque eles davam uma boa resposta ao que Deus deu a eles. Não só a habitação, mas a presença, o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Viviam o sobrenatural. Outra coisa que eles deram como resposta, e isso é importante, todas esses pontos desta ministração também são indicações de como nós devemos manter o fogo aceso. Porque às vezes você tem a ideia errada sobre o poder do Espírito Santo na sua vida. Recebe, mas não dá um mês, cadê a chama? Apagou-se. Por quê? Porque você não deu essas respostas. Deus lhe entrega a chama, você tem que manter ela acesa. Eles guardavam a palavra, viviam em comunhão, tinham temor, viviam sobrenatural. Outra coisa que essa parte também, irmãos, mantém o fogo aceso, a presença manifesta no meio da igreja, a participação dos dilemas sociais.
E aí eu quero colocar para vocês isso aqui, Atos 11, do 27 ao 30. Aquela igreja participava do que estava acontecendo em seu tempo, os dilemas sociais. Não era uma igreja socialista, não vivia um assistencialismo por assistência. Era algo que brotava da naturalidade, do amor de Deus que estava no meio daquela igreja. Se eles vissem alguém passando fome, eles iam e compartilhavam o pão. E olha o que acontece aqui. Vocês vão me ajudar lendo. 1, 2, 3. Naqueles dias, alguns profetas foram para Antioquia. E apresentando um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Para aqui. Vocês estão vendo que há um dilema. Qual é o dilema aqui? Fome. A igreja vive um momento de crise, uma crise. Nós não podemos dizer se é econômica ou ambiental. Fome. E diante desse dilema social, o que a igreja faz? A igreja primitiva, estou falando da igreja primitiva. O que eles fizeram? Vamos lá? 1, 2, 3. Os discípulos, cada um conforme suas posses. Para aqui. Porque, irmãos, é conforme as suas posses. Não é conforme a posse do seu irmão. É a sua. Deus não quer que você fique no frio e dê o cobertor ao outro. Mas o teu cobertor dá para auxiliar alguém. É só estender um pouquinho mais. Já viu aquele ditado que diz: onde come um, come dois? Ah, eu não posso ajudar 1 quilo de arroz. Irmãos, para vergonha nossa, no dia que nós estávamos fazendo uma arrecadação de alimentos para levar comida, eu acho que para o pessoal do Ceará, uma mulher que tinha filhos e estava desempregada disse: a única coisa que eu tenho é 1 quilo de sal. Tu se lembra, Cícero? E ela doou. Vocês vão aceitar esse quilo de sal? Vamos sim. Quando fomos montar a cesta básica, tinha tudo, menos o sal. Só tinha o sal daquela mulher. O que fizemos? Vamos comprar um fardo de sal. Porque essa mulher está nos dizendo que nós estamos esquecendo do sal. Eu me lembro que nesse dia da arrecadação, tinha uns camaradas que gostam da garapa. Uns olhinhos trocados, puxaram nota de R$1. Doaram, acho que a gente arrecadou, acho que R$2 a R$3. E tem crente congregando, com emprego. A vida não é boa para ninguém na terra, mas é uma vida normal. Tem seu sustento, sua renda, e diz que não pode. E essa garrafa nós vamos botar uma cola no fundo dela. Se Deus quiser. As garrafas agora tudo com barulho, né, rapaz? É nós orando, é o terremoto. Aí o crente diz: eu não posso doar um café numa cesta básica. Irmão, isso é vergonha. Me desculpe dizer a verdade, você faz sua feira e você não pode contribuir. Não, pastor, as pessoas em Petrolina não passam fome. Cuidado, porque tu mora em Petrolina. Então nós precisamos olhar para os dilemas. Esses irmãos, olha, conforme suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia e mandaram para os pobres. Era uma igreja que se envolvia com os dilemas. Era uma resposta ao Pentecostes. Aleluia. Que mensagem boa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Atos, capítulo 20, tem uma frase que resume o espírito da igreja primitiva nesse quesito aqui. Recordando a palavra do Senhor: bem-aventurada coisa é dar do que receber.
É o Espírito do Evangelho. É um Deus que doou a própria vida para nos salvar. E agora eu sou discípulo desse Deus e estou amarrado para ajudar meu próximo. Que coisa antagônica e contrária. Então essa igreja vivia o sobrenatural, mas participava dos dilemas naturais. Eu me lembro na época, acho que no ano 2008, 2009, 2010, nós tínhamos um trabalho ali na Vila Rotary. Eu quero me lembrar disso porque uma ação de uma médica, ela ia atender uma vez por mês ou a cada 15 dias lá na Vila Rotary, um trabalho dessa igreja, junto com a igreja Emanuel. A irmã deve se lembrar. Né? Lembra que na época aqui que os dinossauros andavam por essa rua? Aqui, meu irmão, aqui a igreja é antiga. Aqui teve gente que assinou a primeira ata da igreja primitiva e viu dos primeiros batismos. Secretário é... E essa eu acho que era a doutora Ana Cláudia. E ela atendendo... E ela viu que uma criança estava com a barriga inchada e foi preocupado com aquela criança e mandou ela para fazer exames. E através daquela ação, a criança foi diagnosticada com câncer. Foi tratada e está viva até hoje. Um dia eu cheguei para o doutor Edilson, cardiologista, e a gente começou a trabalhar no Terra do Sul, eu e a Aurélia, levar a cesta básica. Na época eu tinha um Corsa do ano. Levávamos cesta básica e eu via que aquela comunidade era carente. Eu perguntava, e a saúde, como é que está as crianças? Não, por dificuldade de atendimento. Se tivesse um médico, pelo menos, para vir aqui ouvir a gente. Aí o doutor Edilson, o senhor poderia fazer uma ação dessa? Ele, Hamilton, se for até 8 pacientes, eu faço. E marquei, Terra do Sul. Meu amigo, lá vinha o doutor Edilson com aquele carro de médico, é bem zeloso, bonito, tal. A rua parecia o solo lunar. E eu digo, meu Deus do céu, onde eu coloquei esse doutor? E eu digo, e agora? Ele desceu do carro, um médico cristão. Desceu do carro dele com a maleta, eram 8 pacientes. Irmão, a fila não tinha fim, não. $800, né? E eu disse, doutor, me perdoe. Ele disse, Hamilton, não se preocupe, eu vou atender todo mundo. Participando dos dilemas sociais. A igreja precisa dar essa resposta ao Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Oh, irmãos. Viúvas e órfãos eram o foco da ação social da igreja primitiva. Sabia disso? Que tinha o ministério dos órfãos e das viúvas na igreja primitiva? Era obrigada aquela igreja a cuidar de viúva e órfão. Agora, o camarada que tinha uma viúva, o filho que a mãe ficou viúva, era a responsabilidade do filho de cuidar da mãe. Mas as que não tinham nem filho, minha esposa não tinha, porque a viúva não tem, né? A igreja assistia, não deixava passar fome. Então era uma igreja que cuidava dos dilemas sociais, fazendo a obra missionária. Quem pode dizer amém? E era uma igreja que evangelizava, pregava o evangelho. Atos 8, do 4 ao 8, já vou aqui, não vou mais ler, só vou citar, porque já demos o horário de terminar a mensagem. A igreja foi perseguida, em Jerusalém se levantou uma grande perseguição, cujo personagem que todo mundo conhece foi Saulo. Um homem levantado para perseguir a igreja. Aqueles crentes saíram de Jerusalém, mas a Bíblia diz que onde eles iam, anunciavam Jesus. Mesmo em meio à perseguição, era uma igreja que pregava o evangelho. Irmão, aproveita essa oportunidade do teu emprego. Prega o evangelho.
Eu já disse e vou repetir, emprego, empresa, faculdade não é o local para você se dar bem na vida. Emprego não é emprego, para crente não é emprego, é campo missionário. Você não está empregado, você está no campo missionário. Pregue o evangelho. Se Deus quiser, domingo que vem, você vai pelo menos convidar pessoas para vir ao lugar de adoração. Está envergonhado da sua fé? Sabe quem deveria ter vergonha? Era ele, mas ele diz, é meus filhos. E quem sou eu e você para se envergonhar do evangelho? Está com vergonhinha de dizer que é crente? E no tempo que a cachorra lambia a sua boca, quando você estava aos vômitos? Não tem vergonha disso aí não, irmão? Aleluia. Calma, pastor, calma, pastor. Mas nós não podemos nos envergonhar. Eu vou citar aqui mais um homem de Deus que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Bonhoeffer diz, a igreja só é igreja quando ela existe para os outros. Ok? Todo mundo que está me ouvindo? Olha o que esse herói da fé nos diz. A igreja verdadeiramente só é igreja quando ela vive para os outros. Igreja que só vive para si não é igreja. E era assim a igreja primitiva, ela vivia em função de anunciar Jesus aos outros. E era uma igreja que fazia missões. Atos 13 eu já li, vamos enviar os mais fracos. Mandaram quem? Os piores? Não mandaram Paulo, Saulo e Barnabé. Então essa era a resposta. Lembre-se da parábola dos talentos. Todo mundo já conhece a parábola dos talentos, sim ou não? Depois leia quando chegar na sua casa. Mateus 25, do 14 ao 30. A um ele deu 5. Chamou um servo e disse, toma 5 talentos. Chamou outro, toma 2 talentos. E chamou um e deu 1 talento. Ele foi, entregou os talentos e ele foi para outra terra, voltou tempos depois para pedir conta. Vem cá você que eu entreguei 5 talentos. Cadê meus 5 talentos? O que recebeu 5 disse, aqui os 5 e mais 5. Que tu me deste 5, eu trabalhei para ganhar mais 5. O que recebeu 2, disse, está aqui os 2 e mais 2. Me deste 2, ganhei mais 2, toma 4. O que deu 1, o que aconteceu? Ah, Senhor, fiquei com medo. Vai lá que eu perdesse. Enterrei. Eu enterrei debaixo da terra. O patrão ficou furioso. Disse, miserável. Você é um miserável, porque você poderia pegar e colocar no banco, pelo menos eu pegaria o juro. E você sabe que eu vou colher onde eu não plantei. E pegou o talento que não é seu, é meu. Irmãos, a gente pensa que nós temos alguma coisa, até essa vida que você tem pertence a Deus. Você pensa que é sua essa vida? Não. Aqueles cristãos receberam o talento do Pentecostes e multiplicaram. A mensagem chegou até nós. Igreja Batista da Restauração, qual a nossa resposta ao que Deus está nos propondo? Quero que você pense sobre isso. Feche seus olhos e fale com Deus. Pense, sua vida cristã, de onde Deus lhe tirou. Como era a sua vida? E o que você tem devolvido? Qual a resposta que você tem dado a Deus? Pense sobre isso. Irmãos, eu não sei. Claro que a experiência de cada um é de cada um. Mas desde o momento em que minha vida foi entregue ao Senhor, eu não consigo aceitar a minha negligência. Eu preciso
compartilhar, eu preciso servir a Deus. Eu preciso dar essa resposta ao amor supremo. O Espírito habita em nós, habita em mim. Nós não podemos viver um cristianismo descompromissado, religioso, e nem religioso vivemos, porque para ser religioso, pelo menos você teria que estar participando. Nem isso você consegue, pelo amor de Deus. Cuidado que Ele vai pedir conta. Precisamos, irmãos, dar uma resposta àquilo que Deus está nos propondo, avivamento. Usar essa igreja, usar você para a glória dEle. Senhor, eu entrego essa mensagem diante do Teu altar. Eu sei que o avivamento é um ato soberano Teu. Não podemos dizer nem o dia nem a hora, mas pode ser no Teu de repente. O Senhor vai agir no dia e na hora que o Senhor quiser fazê-lo. Mas, ó Deus, cabe a nós te responder. Cabe a nós nos comprometermos com a Tua palavra, com nossos irmãos vivendo em comunhão, com o nosso testemunho, nos comprometermos com a vida de oração, com a evangelização, com a missão, com a dor do próximo. Cabe a nós, Senhor, mas nós precisamos sermos despertados. Ah, Senhor, desperta a Tua igreja. Eu tenho orado e vou continuar orando porque eu também preciso. Desperta Teu povo. Aviva essa igreja, meu Senhor e Deus. Eu te peço em nome de Jesus.